Já vivo há 9 meses fora da minha terra natal, longe da minha família, longe dos meus amigos, longe da minha velha rotina, longe do que eu costumava chamar de lar. Eu já passei por algumas experiências de mudança na minha vida, já mudei de casa mais de uma vez, já mudei de opinião mais de uma vez, e a vida em si já me fez mudar muitas vezes para crescer, para superar, para amadurecer. E sem dúvida alguma, de todas as mudanças que eu passei até hoje, imigrar está sendo a mais complexa delas. Com o passar do tempo, que é severo como só ele sabe ser, todas essas mudanças se refletem em minha mente, formando um único pensamento. E bem, pessoal, apesar de parecer clickbait, de fato eu fui despejado do lugar onde eu estava morando e me vi obrigado a encontrar um outro lugar para morar, na verdade, aqui em Portugal. Devido a essa experiência, eu acho que vou conseguir trazer uma noção legal para vocês de como é alugar uma casa aqui em Portugal, né, no caso um apartamento, porque o lugar que eu morava antes, na verdade, eu aluguei um quarto sem contrato, né, de arrendamento, de aluguel, e agora, de fato, eu estou morando num apartamento com contrato de aluguel. Então vou conseguir trazer aí, acho que uns insights legais para vocês, dar algumas dicas também sobre esse processo. Bem, e de fato eu fui despejado do quarto que eu morava, né? Não do modo que talvez vocês estejam pensando, aquele modo clássico, meio seu barriga e seu madruga, mas o que acontece é que talvez alguns de vocês que acompanham o canal aqui há mais tempo saibam, no meio do ano, na verdade agora em 2022, eu não pretendia estar aqui em Portugal ainda, eu já pretendia ter ido para a Espanha. E o que acontece é que quando eu aluguei esse quarto, eu comentei isso com a senhoria. Eu comentei com ela que provavelmente eu só ficaria ali no quarto até a metade de 2022, depois iria para a Espanha para resolver umas questões dos meus documentos, tudo mais de cidadania. E o que acontece é que chegou agora mais ou menos em julho, ela veio conversar comigo, porque eu não tinha conversado com ela de deixar o quarto nem nada, e ela veio querer saber como é que estava essa minha questão da viagem para a Espanha. Então comentei com ela que na verdade eu tinha mudado a minha ideia e que provavelmente eu ainda ia continuar em Portugal até 2023 e não saberia exatamente quando, não saberia se até o meio do ano e tudo mais. E é aí que surgiu um problema. Por quê? Porque essa minha senhoria é brasileira. Em setembro ela iria viajar, né, a férias ao Brasil, iria visitar a família dela e quando ela retornasse ela iria trazer os filhos dela. E ela já contava com o quarto que eu estava arrendando para colocar os filhos dela. Então me surgiu uma preocupação que até o momento eu não tinha de ter que procurar um novo lugar para morar. E bem, na hora me veio aquele misto de sentimento de ansiedade que eu lembro de sentir quando eu cheguei aqui em Portugal, porque eu não tinha um lugar só meu, eu não tinha um lugar para onde voltar, e eu ter que passar por esse processo de novo, de procurar um aluguel, de procurar uma casa, um local que eu me encaixasse, sem estar esperando por isso, de verdade, realmente me pegou de surpresa. Bem, e paralelo a isso, lá no meu trabalho, o Vinícius, que é um outro brasileiro que trabalha comigo lá no restaurante, comentou comigo que também ia precisar achar um lugar para alugar, para de fato se mudar. Então a gente conversou e resolveu meio que unir forças para conseguir achar um lugar aí, talvez dividir um apartamento no caso, né? E o bom que meio que a gente deu sorte porque logo em seguida que a gente estava procurando o apartamento, apareceu já um T3 de uma colega nossa e ex-funcionária também lá do restaurante, em que ela morava com uma menina nesse T3, só que o contrato delas estava para acabar em agosto e elas iriam deixar o apartamento, porque uma das meninas lá ia, no caso, se mudar, ia sair aqui da região do Porto, e a outra, que era nossa colega, não teria como bancar o apartamento sozinha. Bom, então eu e o Vinícius conversamos com ela, né, para ficar nós os três morando no apartamento, né, porque seria bom para ela, que ela já morava no caso do apartamento, não precisaria lidar com mudança nem nada, e seria bom para mim e pro Vinícius, que estávamos procurando na época um apartamento, né. Então a gente foi visitar, no caso, o AP, primeiramente, a gente ficou deslumbrado, até porque o apartamento não era longe da onde eu morava, né, atualmente, então é meio que no coração do Porto, assim. Só que a partir desse ponto é que a verdadeira saga começou, de fato, para alugar o apartamento, porque para fazer o contrato de arrendamento, a gente precisaria reunir ali alguns requisitos. Um deles era a questão da documentação, que era ter o NIF e ter um documento de identificação, bem tranquilo, no nosso caso era o passaporte. Você ter ali 2 arrendamentos, né, o valor de 2 arrendamentos para serem pagos na assinatura do contrato e ter também um cheque visado no valor também de 2 arrendamentos que serviria como caução, além de ter também essa que seria a exigência mais difícil, que era ter um fiador, porque eu e o Vinícius a gente não conhece ninguém que poderia ser nosso fiador aqui e no caso a gente conversando com essa nossa colega, né, ela falou que o atual fiador
do apartamento era o pai dela, e que no caso ela iria conversar com ele para ver se ele continuava sendo o fiador do apartamento. E bem, só que no meio dessa história toda, a minha amiga em um certo momento meio que desistiu de ficar no apartamento, porque ela não estava arranjando emprego aqui na região do Porto, e decidiu voltar a morar com os pais dela, que no caso essa nossa amiga, nossa colega, ela é portuguesa no caso, né? E nisso eu e o Vinícius, como tinha gostado muito do apartamento, a gente pensou, a gente não pode desistir desse apartamento, vamos tentar alternativas aí no caso ao fiador, né? E também tentar achar uma terceira pessoa para colocar lá dentro, pra gente conseguir de fato arcar com esse apartamento, né? E no meio disso tudo, eu encontrei um dia depois do trabalho, fui tomar uma cerveja com o Justin, que vocês também conhecem, que apareceu várias vezes aqui no canal, e conversando com ele, ele comentou comigo que também ia precisar em setembro sair do apartamento onde ele estava morando e achar um novo lugar para alugar, porque o contrato dele ia acabar. E ali já surgiu a oportunidade perfeita, já tinha encontrado, na verdade, a terceira pessoa que ia morar com a gente. E o que a gente tentou oferecer de alternativa ao fiador, galera, foi a gente dar um calção a mais. Então, em vez de dar o cheque visado no valor de 2 calções, a gente daria o cheque visado no valor de 3 calções e tentaria tirar o fiador. E no caso, a corretora ia falar, né, com o proprietário do apartamento para ver se ele aceitava. Só que no meio disso tudo a gente estava procurando também fiador, porque caso não desse certo a questão do calção a mais, a gente teria que ter uma alternativa. E, depois de levar muito não na cara, tipo, a gente perguntou para muitas pessoas, de verdade, para pessoas que nem eram próximas, para tentar alguma coisa. E a gente realmente levou muito não, das pessoas que a gente achava que iam ajudar, das pessoas que a gente não achava que ia ajudar e realmente não ajudaram. Mas enfim, aos 45 do segundo tempo, a gente foi na nossa última opção, nossa última alternativa, que foi o nosso patrão, no caso. E até porque nesse momento a gente também, quando foi falar com o nosso patrão, a gente já sabia que o proprietário não tinha aceitado o dar 3 calções e realmente ele queria de fato o fiador. E sendo bem sincero, pessoal, tipo, eu não queria pedir pro nosso patrão, porque eu não gosto nessas questões de relação de trabalho, você parecer que deve alguma coisa pra pessoa, ou a pessoa também parecer que deve alguma coisa pra mim. Tudo que envolve trabalho eu sempre prefiro, tipo, o preto no branco tradicional e sem envolver favores, sabe? Mas de fato, realmente foi o que deu certo. A gente falou com o nosso patrão, ele entrou como nosso fiador e de verdade eu sempre vou ser muito grato para ele, nunca serei uma pessoa ingrata, mas eu não fico muito confortável com essas situações. Mas de fato foi o que resolveu pra gente, né? E após conseguir resolver a questão do fiador, a gente marcou, né, com a corretora na imobiliária para poder fazer a assinatura do contrato de arrendamento. E além de levar as cópias do documento, né, exigida, que era do NIF, do documento de identificação, no nosso caso o passaporte, a gente levou também 1.400 euros, que era o valor dos 2 arrendamentos, e também um cheque visado no valor também de 1.400 euros, que era o valor de 2 arrendamentos, mas nesse caso para servir como calção. E a questão do cheque visado, acho legal deixar aqui uma questão para vocês, uma dica, de que o cheque visado você não precisa ter nenhum vínculo especial com o banco para emitir, é bem tranquilo, em qualquer banco você consegue fazer isso, você só precisa ter esse valor em conta, ir até a sua agência bancária e pedir para emitir um cheque visado. No nosso caso, quem fez isso foi o Vini, a gente transferiu o dinheiro para ele ficou com os 1.400 euros na conta, foi no Banco Milênio, pediu para emitir e também, pelo menos no Milênio, tem uma taxa para você fazer a emissão desse cheque visado e no nosso caso foi de 27 euros. Então, no total, saiu 1.427 euros para emitir o cheque visado e deixamos lá na imobiliária no dia da assinatura do contrato. A questão de você pagar os 2 arrendamentos também, para quem não tem muita noção de como funciona a questão de aluguéis, você sempre deixa 2 arrendamentos que seria meio que você está pagando o mês que você vai entrar, que no nosso caso era setembro, e você também já está pagando o último mês, no caso, para quando você for sair. Por exemplo, no nosso caso o contrato é de 1 ano de aluguel, então quando chegar mais ou menos em julho de 2023, ela vai perguntar provavelmente se a gente vai querer renovar o contrato, e se a gente não quiser renovar o contrato, o mês de agosto, que seria o nosso último mês morando, a gente não paga, porque a gente já pagou agora na assinatura do contrato, tá? Então, basicamente, é isso. Mas após aí a assinatura do contrato, que ficou no nome de nós 3, além de também conter o nome do fiador, ela já nos entregou a chave e a gente já podia mudar aí pro apartamento. Bom, a assinatura do contrato foi numa segunda e, no caso, como a minha folga normalmente cai na terça-feira, eu já aproveitei essa terça de folga para fazer toda a minha mudança, né? E o bom é que o apartamento que a gente mora atualmente não ficava longe da onde eu morava, então deu para fazer toda a mudança a pé. Eu não vou dizer que não foi cansativo, eu tive que ir voltar umas 3 vezes e foi uma boa caminhada, mas o bom é que logo na primeira vez com as primeiras coisas, na verdade, que eu cheguei aqui no apartamento novo, eu já encontrei um daqueles carrinhos tipo de feira, o que já facilitou a minha segunda e terceira viagem. Bem, com tudo posto aí na casa nova, né, restava a parte mais difícil, que era arrumar e limpar tudo, e eu, como sou meio chato e metódico, eu não me contentei só limpar e arrumar minhas coisas, mas eu precisava limpar e arrumar a casa toda.
Um ponto interessante é comentar sobre os móveis da casa também, que no caso os móveis que estavam contidos aqui na casa não eram do proprietário, né, do senhorio, e sim eram da minha colega que já morava aqui. Só que como ela ia voltar para casa dos pais dela, ela não ia precisar dos móveis que na verdade estavam nessa casa, então a gente fez um acordo com o pai dela de ficar com os móveis da casa por 750 euros na época, e ele ainda dividiu em 3 vezes pra gente, o que facilitou muito, porque logo de início você entrar tem que dar os calções, né, tem que pagar 2 meses de aluguel, e ainda se a gente tivesse que pagar os móveis todos da casa à vista ia ser um pouco mais complicado, a gente ia passar o mês bem apertado. E depois eu vou até fazer um vídeo melhor de fato mostrando o apartamento para vocês terem uma noção de como ele é e de fato tudo que veio com o apartamento. Mas pensando bem a respeito da situação, acho que a gente até que deu sorte, né? Porque a gente não precisou se preocupar, na verdade, com algumas coisas que talvez fossem mais chatas, como mobília, por exemplo, da casa. A gente também não teve que se preocupar com água e com luz, que também já estava, na casa. E a gente, na verdade, só precisaria fazer a mudança do titular, né, nas fornecedoras aí de energia e de água, mas, de fato, a gente já tinha energia e água na casa. Então, pensando, bem, a gente poderia ter passado por um perrengue maior de mudança de casa do que, de fato, a gente acabou passando no final das contas. E bem, pessoal, a gente dividiu o aluguel da casa proporcional ao tamanho dos quartos, então eu fiquei com o quarto menor, pago 200 euros de aluguel por mês. O Vini e o Justin, que ficaram com os quartos maiores, pagam 250 euros por mês cada, né? O que somando aí dá os 700 euros no mês de aluguel. Antes que vocês me perguntem aí no comentário por que eu quis ficar com o quarto menor, primeiramente porque, eu acho que é o necessário pro que eu tenho hoje em dia, eu não preciso de um quarto grande. Segundo, porque é o quarto que fica mais afastado na casa e eu gosto disso. E terceiro também é o quarto que fica mais próximo da cozinha, o que na verdade eu prezo bastante. Mas enfim, era terça-feira, eu já tinha trazido todas as minhas coisas pra cá, o Justin só ia vir no final de semana dessa mesma semana e o Vini só ia vir na quarta-feira, que era a folga dele, então eu aproveitei para poder fazer aí o famoso faxinão em toda a casa. O que me lembrou até quando eu era criança, na verdade, né, que a minha mãe pegava eu e minhas irmãs e colocava a gente para faxinar a casa toda, fazer um faxinão na casa junto com ela. E eu lembro que até tinha amigos meus que iam lá em casa e viam às vezes eu lavando porta com sabão, água e esponja, e eles davam risada porque era a única casa que eles falavam que viam que as pessoas, até as portas lavavam. Provavelmente, se eu sou assim hoje, eu acho que em grande medida foi devido à educação e acho que criação da minha mãe nesse sentido. Mas bem, eu separei um monte de lixo que tinha pela casa, galera. Tentei limpar e organizar realmente tudo. Mas bem, após passar essa semana, né, o que eu fiz com o pessoal foi conversar com eles e definir para colocar o nome de cada um numa conta, para que assim a gente, quando precisasse mostrar na verdade o comprovante de residência, a gente não precisasse ficar levando contrato de arrendamento que é gigantesco, várias folhas, né? E sim tivesse ali uma conta que nem a gente usa no Brasil, uma conta de água, uma conta de luz, telefone, para poder comprovar a residência, muito mais prático, mais fácil, né? E no caso eu deixei a água no nome do Justin, deixei a luz no nome do Vini e fiz a conta de internet, né? Telefone/internet no meu nome. Aqui na região, no caso, todo mundo me falou que a nós tinha, era a melhor operadora de internet da região, e a outra que tinha seria a Vodafone, mas que os preços eram bem parecidos. Então o que eu fiz é entrar no site da nós para tentar contratar o serviço de internet deles, e só a internet, porque basicamente eu acho que é o que a gente usa. Mas ao entrar, para tentar contratar pelo site, eu vi que teria que aguardar uma ligação do operador deles, o que me fez, ir até o shopping Via Catarina, que é aqui do lado, e ir numa loja física da nós e fazer a contratação do serviço por lá. O que foi, na verdade, muito rápido, porque, se eu não me engano, eu fui na terça, fiz a contratação do serviço, na quarta-feira o técnico já veio aqui em casa, já instalou, já a internet funcionando. Quando eu cheguei à noite do trabalho já estava tudo certo. E durante o resto da semana, né, eu acabei fazendo a transferência aí da água e da luz junto com o Vini e com o João. Até porque, como eu comentei com vocês, quando a gente se mudou para cá já tinha água e luz devido ao antigo morador. Só que depois que a gente assinou o contrato, a gente tem até 15 dias, basicamente, para fazer a transferência do titular, né, do antigo titular para o novo titular. E foi o que a gente fez aí nesse período, logo na primeira semana, assim. E é bem simples, na verdade, fazer essas mudanças. Você só precisa ter aí as contas do antigo morador, né, uma conta de água, uma conta de luz, para você conseguir resgatar alguns dados dessas contas. Você também ter cópias aí digitais dos seus documentos de identificação e também do contrato de arrendamento, por exemplo.
e basicamente ter foto aí dos medidores também, seja ele de energia ou de água. É bom você também já ter essas fotos no computador digitalizados para quando você for fazer essa mudança ou contratação aí do novo serviço nos sites respectivos aí das fornecedoras. Bem, no meu caso, né, o pai aí do nosso colega me enviou por e-mail uma cópia aí da conta de luz e também da conta de água para eu poder tirar as informações que eu precisava. E quando eu entrei no apartamento, eu também tirei uma foto dos medidores, né, de água e luz. Bem, mas primeiramente comentar com vocês sobre a transferência da água, que é bem simples, até porque só tem uma fornecedora aqui na região do Porto, que é a Águas do Porto. E a primeira coisa que você faz é entrar lá no site deles mesmo. Seja se você fazer uma transferência, uma nova contratação, né, você entra no portal deles, faz o cadastro, acessa lá a aba de pedidos, tendo os documentos que eu já comentei com vocês, é só ir seguindo passo a passo e rapidinho você vai fazer a alteração ou, no caso, a contratação, né? Eu acho importante ressaltar que na parte de número de instalação é o número do contador que vai estar escrito no caso da conta. E é bom também ficar ligado quando tem a opção de aderir à fatura eletrônica ao débito direto, porque às vezes você ganha desconto na fatura, né, na sua conta, ao aderir a essas opções. Mas é isso, após você fazer a solicitação, é só você acompanhar o pedido aí, seja através do próprio site ou através do seu e-mail, para você verificar como é que vai ficar o andamento da troca do titular. E bem, em relação à energia é um pouco diferente, porque aqui tem vários fornecedores de energia, e aí aqui no caso, primeiro eu quero passar para vocês, 2 sites onde vocês podem fazer a simulação e verificar na sua região qual que é o fornecedor de energia que vai ter o melhor custo-benefício. Esses sites eles te mostram tanto o preço que você vai pagar aí anualmente por mês e também te mostram aí qual que seria a melhor tarifa para você aderir, né, ao fornecedor de energia ou gás, no caso, se for a sua situação também. O primeiro site é a ERSE, é bem simples, você entra no site deles, tem a parte de simulação na parte inferior do site, escolhe que matriz energética você quer fazer a simulação, né? Preenche ou seleciona os itens que se enquadram na sua situação, coloca para ver os resultados e pronto. Ele já te entrega aí quais são as melhores opções de fornecimento de acordo com a sua situação. O segundo site é a DEC Proteste, que funciona da mesma forma também, você entra aí no site deles, vai no item de casa e família, energia, conforto e casa, eletricidade e gás e pronto. Só clicar em fazer a simulação, selecione os itens também de acordo com a sua situação, clique, continuar e pronto. O site já vai te mostrar também qual que é a melhor fornecedora e a melhor opção tarifária para a sua situação atual. Bom, eu aconselho vocês a entrar nos 2 sites, fazer a simulação nos 2 sites e comparar, né, os resultados que eles vão te entregar. No meu caso, por exemplo, os 2 sites me indicaram a Gold Energy e foi nela, no caso, que eu entrei, né, para poder fazer aí a alteração do titular. No site da Gold Energy foi bem simples fazer essa alteração também, né? É só entrar no site deles, clicar em aderir, fazer o cadastro, selecionar o que você pretende contratar, preencher com seus dados e conforme a sua situação atual. E no caso aí, até em certo momento, você vai precisar declarar se a sua atual fornecedora de energia é a Gold Energy ou se é outra. No meu caso, era outra, né? A atual fornecedora aqui do apartamento era Luz Boa, então eles pedem para que você carregue, né, um dos documentos que comprove a sua morada de residência, que na maioria dos casos vai ser aí o contrato de arrendamento, né? E acho bom ressaltar, caso seja solicitado para você o código CPL, vai estar lá naquela última fatura que o ex-proprietário vai ter te enviado, ou que a corretora, no caso, vai te enviar. E fique esperto também com a questão da tarifa e a quantidade de potência que você vai contratar. Normalmente a questão da tarifa já vai vir indicado nos sites de simulação, no meu caso eu coloquei a tarifa simples, e a potência que eu contratei para cá foi 6,9 kVA, que é mais ou menos aí indicado para 3 pessoas ou 2 adultos e 2 crianças. E na Gold Energy você aderir aí à fatura eletrônica, ao débito direto, vai te gerar aí 12% de desconto na fatura, e é claro que a gente no caso aderiu, né? E terminando aí de preencher os dados, né, a gente finalizou o processo e só restou, no caso, né, acompanhar o pedido também da alteração aí do titular. E é isso, galera, essa foi a minha saga para se mudar para um novo apartamento aqui em Portugal, depois de eu ser despejado do meu antigo quarto. Mudar realmente não é fácil, você ter que passar por todo esse processo de procurar um lugar para morar realmente deixa a gente ansioso. Você tem que fazer toda a mudança física para um novo lugar, ter que se ambientar com ele, ter que se preocupar, às vezes, em contratar diversos serviços que não vai ter no lugar, ter que comprar eletrodoméstico, ter que comprar móveis, enfim. É um processo, de fato, desgastante, não tem como falar que não é. Mas mesmo assim, após você passar por tudo isso e você ter um lugar que é seu, um lugar que você pode voltar todo dia para lá, você vai ver que valeu a pena cada segundo que você se dedicou para encontrar um pedaço, pelo menos que momentaneamente, de um lugar em que você pode chamar de lar. Então, o que vai te restar é aproveitar e relaxar
mesmo que por um pequeno momento, porque ainda somos imigrantes recém-chegados aqui em Portugal.